Bom, vamos começar então mais uma aula do LibreOffice Calc, tudo bem? Vou entrar aqui no LibreOffice. Ao entrar no LibreOffice, eu vou escolher uma planilha Calc, tá? E na aula passada, nós começamos a estudar algumas funções, tá? Então, logo de cara, aqui nós temos aqui em cima, nós já temos esses três aqui. Então, o primeiro é o somatório, que eu expliquei na aula passada, que esse símbolo significa o sigma, né? É uma letra grega que significa soma, mas ele também tem outras funções como somar, média, mínimo, máximo e contagem. Tudo bem? Do lado, nós vamos ter o sinal de igual, que é caso eu queira criar uma fórmula, e aqui do lado então no meio, né, eu tenho o sigma, que tem as fórmulas já prontas, são fórmulas muito usadas. Aqui eu tenho o sinal de igual para montar uma fórmula, e aqui eu tenho uma espécie de um assistente de funções, onde, por exemplo, eu posso ter acesso a todos os tipos de funções que existem no Calc. A grande maioria dessas funções, elas são compatíveis com as funções do Excel, tá? Por exemplo, funções matemáticas, funções financeiras, funções de data e hora, funções de estatística, funções para manipulação de texto, e assim vai. Se você sabe uma determinada função, por exemplo, nós já vimos a função soma, né? Então, nós temos aqui, ó, a função soma. Nós vimos também a função... nós vimos também a função média, tá? E hoje nós vamos ver mais três funções. A função máximo. Nós vamos ver a função mínimo. E nós vamos ver a função continum. Tudo bem? Nós vamos ver essas três funções, tá? Então, a quantidade de coisas que você pode criar e fazer aqui no Calc ou no Excel é gigantesca, né? Para vocês terem uma ideia, dificilmente você vai encontrar uma empresa que não utilize o Excel, tá? E o Calc, como eu já falei, é uma opção gratuita dele, é uma espécie de genérico. Eu diria que o Calc faz, vamos dizer, pelo menos pelo que eu conheço do Excel e do Calc, o Calc, vamos dizer assim, eu consigo fazer o que eu consigo, 90% do que eu consigo fazer no Excel, eu consigo fazer no Calc. Tudo bem? Então vamos continuar. Isso não quer dizer que eu sei tudo do Excel e muito menos do Calc, tá? A gente está sempre aprendendo coisas novas. Então, eu vou entrar aqui no Paint e vou começar a nossa aula de hoje, né? Então, hoje é a nossa sexta aula, né? Do nosso curso de LibreOffice, tá? Usando a planilha Calc. Tudo bem? Então, nós temos aqui, tá? Hoje é dia 22/5/2020. Tudo bem? Então, nós vamos continuar abordando o assunto funções, ou o assunto função. E vamos abordar três funções. Nós vamos abordar a função que permite que eu descubra o valor máximo, tá? A função que permite que eu descubra quem é o valor mínimo. E a função que permite que eu conte quantos elementos eu tenho num determinado conjunto. A função conte, ponto, num. Né? A função conte, ponto, num. Tudo bem?
Essas três funções eu vou mostrar mais ou menos como elas funcionam. Então é aquela mesma ideia, né? Eu vou ter uma planilha, né? Eu vou ter uma planilha. Essa planilha, ela tem linhas e colunas, certo? Eu vou ter uma determinada coluna, por exemplo, aqui a coluna A, B, C, D, E, F, G, H, né? E eu estou na linha, por exemplo, na linha 9, tá? E eu coloco alguns valores nessa minha coluna. Por exemplo, eu vou colocar 27, 12, 19, 34, 56, 21. Vamos colocar 45 e 16. Tudo bem? Então, como é que funciona a minha função, vamos dizer assim, a função min? Você simplesmente vai vir aqui, você vai colocar sempre começar com o sinal de igual, você vai escrever máximo, tá? Vai escrever máximo e vai abrir parênteses. E vai passar um endereço. Por exemplo, eu quero descobrir qual é o maior valor entre o A27, né? Eu quero descobrir quem é o maior valor entre o A9, tá? E o H9. Qual é o maior valor? Como aqui é uma pequena quantidade de valores, como eu tenho uma pequena quantidade de células, eu posso fazer isso olhando. Mas imagine centenas de células, eu quero descobrir, por exemplo, qual foi a maior venda, qual foi a maior compra de uma empresa, ou a maior compra que eu fiz numa empresa, ou a maior venda que um determinado cliente fez. Tudo bem? Então, o maior valor aqui é 56, né? Então, o que vai acabar acontecendo aqui? O que ele vai me devolver? Ele vai me devolver o número 56. Por que 56? Entre 27, 12, 19, 34, 56, 21, 45, o maior valor é 56. Tudo bem? Já a função mínimo, o que faz a função mínimo? A função mínimo vai fazer o oposto da minha função máximo. Por exemplo, entre A9 e H9, tá? O que vai acontecer? Eu quero descobrir qual é o menor valor. Então, a mesma história. Qual foi a menor venda que eu fiz? Ou qual foi o vendedor que menos vendeu na minha loja, tá? Então, aqui no caso, seria o número 12, tá bom? Então, ele vai me resultar o número 12. E a terceira função que nós vamos abordar, no caso, nós vamos abordar a função conte. Então, vai ficar igual o quê? Conte, ponto, num, abre parênteses, fecha parênteses, e aí eu vou contar entre quem? De novo, entre A9 e H9. O que ele vai fazer? Ele simplesmente vai contar. Eu quero contar quantas células existem entre o A9 e o H9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar o valor 8. Tudo bem? Então, basicamente, o uso dessas três funções, elas envolvem situações onde é importante, né, o uso dessas funções, tá? Elas envolvem situações onde eu quero saber o maior valor, eu quero saber o menor valor e eu quero contar quantos elementos, contar quantos elementos tenho num conjunto. Tudo bem?
Então, essa é a ideia que eu quero estar abordando lá no Calc com vocês. Tudo bem? Então, nós estamos vendo a função soma, já vimos, a função média, tá? Essas duas nós já vimos. E agora nós vamos estar abordando as funções máximo, com acento, mínimo, e a função conte.c. Bom, vamos voltar lá para o Calc e vamos abordar essas funções. Então, eu estou aqui no Calc, tá? Eu quero selecionar toda a minha planilha, então eu sempre clico, eu dou um clique aqui no canto superior esquerdo para selecionar toda a planilha. Vou escolher uma fonte, vou escolher um Arial, tá? Vou colocar um tamanho 18, por exemplo, tá? Para que todos possam enxergar. E aqui eu vou colocar alguns valores. Então vamos imaginar aqui que eu tenho, aqui eu vou ter vendedores. Então eu vou fazer uma planilha onde eu vou colocar vendedores, né? Tá? Opa. Aí nesse benditinho aqui, só um segundo. Eu falei Arial, Enter, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui vendedores, tá? Vou já ampliar aqui, dei 2 cliques. E vou colocar total vendas. Então aqui eu vou colocar o total de vendas que cada vendedor fez, tá bom? Então aqui eu vou aumentar aqui o tamanho. Aqui eu vou colocar, cada vendedor ele vai ter um número, certo? Vou centralizar isso daqui. E vou centralizar aqui. Centralizei na horizontal e centralizei na minha vertical. Aqui eu vou aplicar essa mesma característica para as demais células. Então aqui eu vou colocar qual é o número que eu quero. Número 1, tá? Eu já mostrei isso em uma outra aula. Selecione e puxa. Vou colocar só 5 vendedores. Então aqui nós vamos ter o Paulo de Souza, tá? O Paulo de Souza, ele vendeu, faz de conta, é uma loja de sapato. Vamos colocar um título aqui em cima. Loja de sapato. São Marcos. Tudo bem? Aqui também eu vou dar uma centralizada. Ok? Tá? E aqui, o que vai acontecer aqui? Total de vendas, vamos imaginar que o Paulo de Souza, ele vendeu, vamos imaginar que ele vendeu R$9.500. Tá? Vamos imaginar que tem uma vendedora, o nome dela é Vera da Silva. Essa vendedora, ela vendeu R$6.000 em sapatos. Um outro vendedor, o José Benedito, ele vendeu R$4.000. E eu tenho um outro vendedor, uma outra vendedora que se chama, vamos colocar aqui, Daniela Barretos. E ela vendeu R$7.200. E nós vamos ter um outro vendedor que vai se chamar, vamos colocar aqui, Silvio Pereira. E o Silvio Pereira, ele vendeu algo em torno de 11.200, tá? Muito bem. O que eu quero saber? Eu vou selecionar tudo, vou colocar aqui uma janelinha, eu quero todas as bordas, tá? Aqui eu quero que ele mescle para mim. Mesclou. Não é moeda, peraí. Deixa eu só achar
Onde está a mesclagem? Ah, está aqui. Muito bem. Vou aumentar o tamanho do meu título. Eu vou colocar em negrito, tá? E vou pintar de amarelo. Aqui o título eu vou colocar em negrito também. E vou colocar uma cor verde, tá? E as informações aqui eu vou colocar em negrito. Só que aqui, como é dinheiro, eu quero que apareça no formato moeda. Tá lá, apareceu, beleza. Além disso, o que eu quero? Eu quero saber qual foi a soma total, a venda total. Quero saber a venda total, tá? Eu quero saber quantos vendedores eu tenho, né? Quantos vendedores? Qual foi a minha maior venda? Tudo bem? Quero saber a minha menor venda. E eu quero saber o valor. Quero saber o valor médio das vendas. Muito bem? Então tá aqui, ó. Então eu quero saber essas informações aqui. Qual foi a venda total? Qual foi? Quantos vendedores eu tenho? Qual foi a minha venda? Menor venda está aqui. Vou selecionar tudo. Vou colocar a janelinha. E eu vou dar um destaque, né? Vou dar um destaque aqui. Colocar um laranjinha. Tudo bem? Então, para cada uma dessas informações que eu quero obter, eu vou usar uma fórmula. Então, por exemplo, eu quero saber o total de vendas. Então, eu vou usar a fórmula de soma. Começo sempre uma fórmula. Na verdade, não é uma fórmula. Eu vou usar uma função. Uma função, ela já é algo já previamente definido, né? Então, eu vou usar a função soma. Tudo bem? Então, no caso aqui da função soma, eu quero pegar daqui até aqui. Eu quero pegar da célula D4 até a célula D8. Se vocês observarem, conforme eu selecionei, ele já colocou essa informação para mim. Então tá aqui. Na hora que eu apertar Enter, ele vai me dar a soma. Muito bem. Somando o que todos os vendedores venderam, deu 37.900, né? 9.500 com 6, 15.500, 19.500, 26.700, 37.900. Tudo bem? Bom, agora eu quero saber quantos vendedores eu tenho. Eu não quero saber... Eu quero saber, por exemplo, se eu tenho 2 vendedores, se eu tenho... Quantas pessoas eu tenho aqui nessa minha lista? Então, eu vou fazer agora, eu vou contar. Então, como é que eu conto? Igual, de novo, sempre começa com igual. Aí eu vou colocar uma função que faz contagem, ela conta. Por exemplo, eu entro numa sala, tem cadeiras, eu quero saber quantas cadeiras tem. Então, eu faço uma contagem, tudo bem? Então, é a função conte.num, abro parênteses, a mesma coisa, clico na primeira e arrasto. Olá, assim, belezinha, né? Fecho parênteses e dou quantos vendedores eu tenho? Quantos vendedores? Tenho 5 vendedores, tudo bem? E qual foi a maior venda? Nesse caso aqui, a gente olhando, a gente sabe que a maior venda é 11.200. Imagine que fossem 50 vendedores, 100 vendedores, vendedores do Brasil inteiro. Eu quero dar um prêmio para o vendedor que vendeu a maior quantidade de sapatos, o maior valor. Eu tenho 1.000 vendedores espalhados pelo Brasil. Ia ser meio difícil eu ir olhando um por um para descobrir quem foi, né? Então aqui nós vamos ter, eu quero saber a maior venda, né? Então eu coloco igual, máximo quer dizer maior, né? Tudo bem? Então vamos lá, seleciono, ele já pegou as células, fecho parênteses e dou Enter. Qual foi a maior venda? 11.200.
E agora eu quero saber, puxa, imagina, quem foi o vendedor que não está vendendo nada, né? Eu tenho, faz de conta, um empresário, ele tem 40 lojas, onde ele tem um cadastro de todos os vendedores que trabalham em todas as lojas, e ele quer mandar embora o vendedor que não vendeu menos. Então ele vai descobrir quem é esse vendedor. Dá para fazer isso. Coloca igual, mínimo, abro parênteses, né? Seleciono, fecho parênteses e dou Enter. E eu acabei descobrindo qual é o vendedor que vende menos. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu quero saber a média, né? Se o total é 37.900, 37.900, se fosse 35 dividido por 5, vai me dar o quê? O que é 35 dividido por 5? É 7.000 para cada, né? 2 dividido por 5 dá 400, certo? E 900 dividido por 5 dá 180. Então eu posso dizer que é 7.400, 7.400, 7.580, 7.580, vamos ver? Então eu coloco aqui igual, média, abro parênteses, vou lá, seleciono, fecho, 7.580. Tudo bem? Então, ao usar essas funções, eu posso ter 1000 aplicações. Tudo bem? Vou colocar elas em negrito, tá? E tá aí. Tudo bem? Então, nós vimos que funções? Nós vimos as funções. A primeira função, a soma. A segunda, a de contagem. A terceira, que me informa o maior valor. A quarta me informa o menor valor. E a quinta me informa a média. Tudo bem? Então vamos lá, né? Agora, bom, vamos parando por aqui. A gente continua numa próxima aula.